Olá e feliz aniversário Doctor Who, são 61 anos da série e eu vou falar pela primeira vez sobre o especial de 50 anos, o episódio O Dia do Doutor, The Day of the Doctor, escrito pelo Steven Moffat, que foi ao ar lá no dia 23 de novembro de 2013. Foi quando a série completou os seus 50 anos, né? Muita coisa aconteceu desde aquela época e eu tenho várias coisas para comentar aqui, porque nunca falei sobre esse episódio aqui no canal, nunca cheguei nesse momento de falar, e como é aniversário de Doctor Who, nada melhor do que isso. A gente já terminou de falar sobre a 7ª temporada e agora se encaminha aí pro final dela com esse episódio especial que tem David Tennant, tem Matt Smith, tem Billie Piper interpretando uma personagem que foi a Rose, mas não é a Rose, né? O Lobo Mau, Bad Wolf. Tem muita coisa boa e, claro, a grande surpresa no final do episódio, o Tom Baker, o 4º Doutor, ou talvez o Curador, um doutor do futuro. E é importante também dar um contexto para esses 50 anos de Doctor Who, porque foi um episódio cheio de mistério, né? Tinha aí o Doutor da Guerra, que começou uma especulação, e ali no final do episódio The Name of the Doctor, ele aparece, o John Hurt é introduzido como o Doutor, e depois teve um mini episódio também liberado, que foi uma explosão, né, porque o 8º Doutor só tinha aparecido no filme e depois nunca mais, e eles criaram uma regeneração, um episódio especial em que o 8º Doutor regenera nesse Doutor da Guerra, porque ele escolhe deixar o nome do doutor de lado para virar esse guerreiro que vai ali lutar nessa guerra por milhares de anos, uma guerra que destruiu muitos planetas do universo, inclusive o planeta dos Zygons, que encaixa muito bem com o enredo todo desse episódio. Na época, lá em 2013, esse episódio foi transmitido em diversos cinemas do mundo, inclusive aqui no Brasil, e criou até uma cultura aí de Doctor Who ser transmitido no cinema por algum tempo. Eu assisti alguns episódios, mas não assisti o The Day of the Doctor no cinema, porque na época eu não morava em um lugar que transmitia, e eu acabei não viajando para assistir, mas foi um evento, foi algo sensacional. A gente depois fez podcast, falou sobre o The Day of the Doctor, mas é sempre legal voltar, rever e comentar sobre um episódio que foi tão importante na época da série, e agora eu tô com a minha cabeça mais evoluída para falar sobre esse episódio. Também eu tenho muito mais bagagem de Doctor Who para trazer aqui. Já revi muitas vezes a série, revi a Era do 11º Doutor, e agora é o momento, The Day of the Doctor, que é um episódio que para a época ele teve 1h20, algo que era bastante incomum em Doctor Who. A maioria dos episódios ficava ali na média de 40 minutos. Claro, tinha os episódios duplos, mas era um filme de Doctor Who que foi até transmitido em 3D no cinema. E, enfim, ele é um marco para a época dele. É um episódio que lembra muito toda essa estética da 7ª temporada, mas também que tenta dar uma revitalizada, transformar em algo mais cinematográfico. E é quando a gente vê esse encontro desses 3 doutores, na verdade 2 doutores e o Doutor da Guerra. Mais uma vez aqui o Steven Moffat brinca com aquela ideia do fantasma do Natal passado, A Christmas Carol poderia ser assim, que é a personagem do Bad Wolf, que é na verdade aquela arma para destruir tudo, para destruir Gallifrey e os Daleks. Ela se transforma numa entidade, né? Uma entidade que esse doutor tem um carinho, mas na verdade é uma personagem do futuro do doutor, é uma pessoa que tá no futuro dele, mas como é uma série sobre viagem no tempo, acaba se confundindo, e essa Bad Wolf, Rose Tyler, acaba aparecendo pro Doutor da Guerra, e ela mostra pra ele o futuro dele, o que ele vai se tornar caso ele destrua Gallifrey, caso ele faça aquele genocídio, né? E aí a gente vê essa história se entrelaçando em vários momentos no tempo. Pode ser bastante confusa, porque tem aqueles túneis que levam um doutor para um lugar, um doutor para outro lugar, até eles se encontrarem, e fica uma coisa bem timey-wimey, assim, bem confusa.
mas que faz sentido no geral. Eles se encontram através dessas fendas temporais aí, desses vórtices temporais, que cria esse contato entre os doutores, uma coisa super divertida de ver. Eu tenho um ponto aqui que é meio assim chatinho, mas que obviamente é a decisão do episódio justamente mostrar que o Doutor da Guerra continua sendo o Doutor, mas eu queria ter visto um pouco mais de um antagonismo desse Doutor da Guerra com os outros doutores. Eu achei que o episódio acabou ficando bem bobinho nesse sentido da interação dos doutores, e essa ideia do Doutor da Guerra ser um segredo não parecia ser algo tão ruim assim. Parecia ser, é só um outro doutor que tá ali nesse momento. O segredo ficou meio... Qualquer outro doutor poderia ter pressionado o botão lá. O nono doutor poderia ter feito isso, que inclusive era a ideia, o nono doutor participar desse especial. E o Christopher Eccleston, que teve diversos problemas com a série, ele acabou conversando com o Steven Moffat na época, mas ele também entendia que o nono doutor não seria um doutor para fazer isso na Guerra do Tempo, e ele acabou achando mais interessante o Doutor da Guerra participando ali. Mas... enfim, eu achei que esse Doutor da Guerra poderia ter sido um pouco mais vilão. Não que ele fosse, mas que desse essa impressão ao longo do episódio. Tirando isso, é ótimo como a gente vê o episódio sendo construído de uma maneira que tem aquelas cenas da chave de fenda sônica para destruir a porta, que depois isso é levado pro final do episódio, naquela cena incrível em que todos os doutores aparecem, inclusive o Peter Capaldi, que ele tinha acabado de ser anunciado como o próximo doutor, e ele aparece ali numa surpresa absurda também. Uma cena magnífica que mostra os 50 anos de Doctor Who ali, quando Gallifrey é salvo, né? E mostra aquela ideia de um doutor mais antigo ter o software dele rodando até chegar no doutor mais atual, e por isso eles têm a capacidade de salvar o planeta todo. Eu achei isso genial. Também tem a ideia dos Zygons, né? Que, como é falado no episódio, o planeta deles é destruído e eles estão tentando encontrar a Terra como um possível planeta para eles viverem, e isso se encaixa perfeitamente ali na ideia dos quadros em 3D, na ideia daquela bola, daquele Cup Noodles lá que vira uma piada no episódio, em que é um momento no tempo congelado, e através disso você consegue entrar na pintura e sair da pintura no momento que quiser. Então ele te congela no tempo, você leva a pintura para outro lugar e você acessa aquele lugar através da pintura. Tudo isso se conecta de uma forma muito boa. Enfim, é um episódio que fica na lembrança como um momento sensacional de Doctor Who, que comemorou os 50 anos da série, mas ele parece ter comemorado mais ali a série nova de Doctor Who, apesar de ter sim uma cena incrível com os doutores antigos que são resgatados através de imagens do passado, de cenas do passado, e não necessariamente com os atores antigos voltando, tirando o Tom Baker, que aparece ali no final do episódio e conversa com o 11º Doutor sobre essa ideia, né, de que aquele quadro, na verdade, Gallifrey não cai mais, né, ali agora, a missão do Doutor agora é encontrar Gallifrey. Ou não também, como ele pode ter essa escolha. E mais uma vez, aqui eles entregam, além de uma cena sensacional com o Tom Baker, mas também um novo mistério. Quem é esse doutor? Quem é esse curador, na verdade? E o que ele está fazendo aí? Ele é do futuro? Ele é um doutor que decidiu regenerar nele de novo? E aí tem todas as coisas sobre os especiais de 60 anos, né? Que a gente vê a volta do David Tennant com o rosto anterior. Isso abre muitos caminhos para a série, para doutores antigos voltarem e serem novos doutores. Então isso também estabeleceu essa criação desse tipo de enredo, como também estabeleceu a criação depois para a aparição da doutora da John Martin lá durante a 13ª doutora, mas enfim, isso é um assunto lá pro futuro. De todo modo, eu adoro esse episódio. Tem vários momentos em que faz referência
a acontecimentos da série nova, como a Rainha Elizabeth I e o Doutor casando com ela. Também tem alguns personagens que acabam se tornando personagens favoritos do público, como a Kate Stewart, que tá até hoje aí, mas também tem a Osgood e toda essa relação da Osgood e da Osgood Zygon, que depois a gente vê na 9ª temporada, a continuação desse enredo dos Zygons, que é super legal. Então se você não assistiu ainda, fica ligado aí que depois, lá na 9ª temporada, eles continuam esse enredo dos Zygons e concluem essa história sobre ali a destruição do planeta Terra, em que o pessoal apaga as memórias e não sabe mais quem é quem. Então é genial aí também a forma como isso foi feito e continua a história depois, alguns anos mais tarde. Então, o Dia do Doutor, e provavelmente eu não falei tudo que eu deveria falar. É sempre assim, eu venho aqui pra falar e acabo falando as coisas que vêm na mente, mas é um episódio que vale rever. Eu gostei muito de reassistir ele e ter novamente essa sensação de estar vendo um especial de Doctor Who, e então vale muito a pena. Eu gostei demais e você pode dizer nos comentários o que acha desse episódio e como você costuma também celebrar os aniversários de Doctor Who. É isso, muito obrigado por assistir. Tem muitos vídeos sobre a série aqui no canal, então se você não assistiu ainda, tem quase 500 vídeos. Vai lá, dá uma conferida, tem muita coisa sobre a série, agora que eu tô terminando essa maratona de Doctor Who, e então tem muita coisa pra rever e opinar, enfim. É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, que é sobre a regeneração do 11º Doutor, no episódio O Tempo do Doutor, The Time of the Doctor. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.